Êxodo capítulo 13. Os primogênitos são consagrados a Deus. O Senhor falou a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo primeiro a sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto homens como animais, porque será meu. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois o Senhor vos tirou daqui com mão forte, por isso não se comerá pão fermentado. Estais saindo hoje, no mês de Abibe, quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, terra que dá leite e mel. Observarás este ritual. Comerás pão sem fermento durante 7 dias, e no sétimo dia haverá uma festa ao Senhor. Durante 7 dias se comerão pães sem fermento, e não deverá haver pão fermentado, nem fermento em todo o teu território. Naquele dia dirás a teu filho: Isto é por causa do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isto te servirá de sinal em tua mão e de memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito com mão forte. Por isso cumprirás esse estatuto na sua época, a cada ano. Também quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus e a tiver dado a ti, conforme jurou a ti e a teus pais, separarás para o Senhor todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe, incluindo todo primogênito dos teus animais. Os machos serão do Senhor, mas resgatará com um cordeiro todo primogênito de jumenta. Se não o quiseres resgatar, quebra-lhe o pescoço. Resgatarás também todo primogênito entre teus filhos. E, no futuro, quando teu filho te perguntar: que significa isso? Responderás: O Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. E aconteceu que, insistindo Faraó em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Por isso, sacrifico ao Senhor todos os primeiros animais machos a saírem do ventre, e resgato todo primogênito de meus filhos. E isso te servirá de sinal na tua mão e de símbolo entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Deus conduz o povo. Quando o Faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse: para que, caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente: certamente Deus vos visitará, e levareis daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo capítulo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas
que se voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon. Acampareis lá, junto ao mar. Então Faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do Faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo, e disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o Faraó aprontou o seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com o seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíam de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do Faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, em frente de Baal-Zefon. Enquanto o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. A travessia pelo meio do mar. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem, e tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me glorificar por meio do Faraó, com seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar, em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros do Faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo,
e de nuvem olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram. Indo de encontro ao mar, assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que haviam entrado no mar atrás deles, e não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca, pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo capítulo 15. O cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como muralha. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. O meu desejo se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo em águas profundas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Estendeste a mão direita, e a terra os tragou. No teu amor guiaste o povo, que redimiste. Na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram, estremeceram. O terror apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom ficaram pasmos. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Medo e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o povo passasse. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que
preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos do Faraó, com seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles. Mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e as outras mulheres a acompanharam tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas amargas tornam-se doces. Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso, o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto, e Moisés lançou-o na água, que se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo: Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas.